Bom dia, nosso eterno Criador Jesus Cristo, único Espírito imortal e santo, e único que possui a imortalidade, e único Deus autor da ressurreição eterna de todas as espécies de vidas e de todas as vidas humanas que não existem mais, de todos e de todas que não existem mais, que estão na sepultura. Bom dia, nosso eterno Criador, nosso Deus único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Pois para Deus não existe morte, para Deus não existe derrota, para Deus não existe destruição, porque Ele está no controle de tudo, né? Tudo Ele criou com o poder da palavra dele. Quando nada existia, o Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, o dono de todos os nossos dias, o dono de todas as nossas horas, o dono de todos os nossos segundos, o dono de todos os nossos anos, o dono do tempo, o dono de tudo, já era existente e já era o Criador de tudo e de todos. E sem o nosso eterno Criador, nada existiria, nem o céu e nem nada que há no céu, e nem os céus e nem nada que há nos céus, e nem o ar e nem os ares, nem nada que há no ar e nos ares, e nem as águas e nem absolutamente nada que há nas águas, e nem a terra e absolutamente nada que há na terra, e nem uma espécie de vida e nem a vida humana, ou seja, sem o nosso eterno Criador, nada existiria. Pois tudo ele criou com o poder da palavra dele. E o homem, a vida humana, ele criou com as próprias mãos dele. Mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, nós fomos criados pelo Pai Maior lá no princípio. No princípio, o Criador fez o homem do pó da terra, não foi de sexo, soprou nas narinas daquela construção que ele fez, e aquela construção que ele fez se tornou a alma vivente. Então a vida foi criada ali. Então todas as vidas é o único sopro do eterno. Mesmo nós sendo frutos de relações dos nossos pais, nós somos criados pelo Eterno. O Eterno criou a vida com as próprias mãos dele, lá no princípio. Quando não existia nem uma espécie de vida e nem a vida humana, o Criador já era o Criador da vida humana, né? E sem o nosso Criador nada existiria, nada, nada, nem uma formiguinha, nem uma espécie de animal, nem os pássaros, nada, e nem a vida humana, nada existia. Então Jesus é a própria vida. O Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade é a própria vida, né? A vida de todos que existem nessa terra que foi criado, né? Porque tudo é criatura de Deus desde o princípio. Essa vida morre. Mas a verdadeira vida nunca morre, porque a verdadeira vida é o eterno Jesus Cristo. E todo poder e toda autoridade no céu e nos céus, nos planetas, nas galáxias, no dia, na noite, nas águas, na terra, no universo, todo poder e toda autoridade é dele. E é dele, e tudo é dele, e tudo é para ele, né? Como Pai, o nosso eterno, ele tudo criou. Tudo criou. E um certo tempo teve uma rebelião lá nos céus, né, que com certeza o pai já o sabia que ia existir, né? Tudo o pai sabe, tudo, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tudo ele já sabia de tudo que ia acontecer. Houve uma rebelião no céu, ele expulsou uma terça parte dos céus para os ares, para as águas e para a terra. É por isso que o planeta Terra está essa bagunça, né? Até pelo tempo determinado pelo eterno Criador, né? Porque esse tempo vai terminar, né? Deus vai destruir Satanás e os demônios dos ares, das águas e da terra, né? Que Satanás e os demônios usam a humanidade para fazer tudo o que não presta. Tudo que acontece na face da terra são praticados pelos seres humanos, mas os seres humanos usados por Satanás e pelos demônios. É por isso que Deus nos dá o discernimento de orarmos a Ele e pedir para Ele repreender Satanás e todos os demônios da mente de todos os vivos dessa terra, do coração de todos os vivos dessa terra e da carne de todos os vivos dessa terra. Como o Pai tudo nosso eterno criou, como o Pai
Ele olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Então ele mesmo veio aqui nessa terra, se submeteu a se fazer filho de uma virgem, né, que é a Virgem Maria, e filho de um carpinteiro chamado José, para cumprir toda a incapacidade de todas as pessoas que já havia existido, do primeiro homem que ele fez, Adão, até aquela época que ele veio, e dos que existem daquela época para cá, e dos que existem hoje, e dos que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de todos e de todas. E cumpriu. E subiu aos céus e mostrou que ele derrota a morte. Que todos, ele não precisava passar pela morte, porque ele é vida eterna. Mas ele passou pela morte para mostrar que não existe morte para ele. Que todos que estão na sepultura hoje, todos e todas, pararam de existir. Porque na morte, a vida termina na morte. Mas pararam de existir por um tempo, até a volta do Criador da vida. Pois o Criador da vida trará todas as vidas à existência de volta, ressuscitado com um corpo de glória incorruptível. Né? Essa vida aqui, paralelamente, simplesmente um sopro. Cessou o sopro que o Eterno nos deu, nós paramos de existir. Né? Não tem espírito que sai para o céu, para o inferno, que fica vagando, não. Quando morremos, paramos de existir. Nem os anjos e nem os demônios não têm mais acesso, porque paramos de existir. Somente o Criador pode trazer existência daqueles e daquelas que não existem mais de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. Somente o Criador pode trazer existência de todas as vidas, de todos e de todas que não existem mais de volta, ressuscitados com corpo de glória incorruptível. E somente o Criador pode transformar as que, porventura, quando ele vier, existir nessa terra em corpo de glória corruptível. É por isso que fala que Jesus Cristo é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Porque para ele, todas as vidas são existentes. Porque ele é a própria vida. Ele é a verdadeira vida. Ele é o Deus que nos dá a vida eterna. Ele é o Deus que pode nos imortalizar, nos trazer da sepultura ressuscitado com um corpo de glória corruptível, imortalizado, que não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dentro, nem doenças, nem depressão, nem opressões, nem medos, nem uma espécie de mau pensamento, porque o mal já não vai mais existir, e nem uma espécie de maldade no coração humano, porque nem uma espécie de pensamento mal na mente de nenhum vivo dessa terra, porque o mal já não vai mais existir, e nem uma espécie de maldade no coração de nenhum vivo dessa terra, porque o mal já não vai mais existir, e nenhum pecado na carne de nenhum ser humano dessa terra, porque o pecado já não vai mais existir. E o nosso eterno Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai destruir Satanás e todos os demônios das trevas, ou seja, tudo dos ares e das águas e da terra, e não vai existir mais nenhuma espécie de mal. E todos vamos ser um com o eterno, ou seja, sermos felizes com o eterno, sermos eternos junto com o eterno. Não vai ter morte, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dentro, nem sofrimento, nem lágrima e nem morte, porque Deus vai destruir todas as espécies de mal. E nem uma espécie de doença, porque Deus vai destruir todas as espécies de mal. E nem uma espécie de mau pensamento, porque Deus vai destruir toda espécie de mau pensamento. Então a mente, todo mundo vai ter uma mente incorruptível e santa. Todo mundo vai ter um coração incorruptível e santo. Todo mundo vai ter uma carne incorruptível e santa, que não vai envelhecer, que não vai ficar velho, que vamos ser jovens para sempre e sermos alegres para sempre, porque tristeza não vai mais existir. Dores não vai mais existir. Doenças não vai mais existir. O mal não existirá mais. Morte, nunca mais existirá morte. Pois Deus destruirá todos esses nossos inimigos. Todos esses nossos inimigos serão destruídos pelo eterno Criador. E todos os dias, quando acordo pela manhã, eu agradeço a esse eterno Criador pela vida que somos, que é dele, que vem dele, pelo sopro de vida que somos, que é dele, que vem dele, pelo ar que respiramos, que somos, que é dele, que vem dele, pelo fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo espírito de vida que somos, que é dele, que vem dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo ar que respiramos, que somos, que vem dele, que é dele.
Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. E quando o nosso eterno Jesus Cristo esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a Ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós, Pai, temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as vossas vidas, meu Pai eterno. E livra-nos, Pai eterno, de toda qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas, meu Pai eterno. Porque do Senhor, Papai eterno, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e de tudo que há nos céus, Criador do ar e tudo que há nos ares, Criador das águas e tudo que há nas águas, Criador de todos os planetas, de todas as galáxias, de tudo que há em todas as galáxias, Criador do tempo e de tudo que há no tempo. Criador do tempo e de tudo que há no tempo, do Senhor, meu Pai eterno do céu, é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.